Finalmente, depois das discussões de 18 meses no Ministério do Meio Ambiente, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, no CONAMA, e nós que estávamos ali secretariando os trabalhos, elaborando as atas, empurrando o assunto, discutindo, debatendo e enfrentando as multinacionais, Goodyear, Firestone, Pirelli, Michelin, que afirmava a todo instante que reciclar e coletar pneus não era viável economicamente, que ninguém no mundo fazia isso. E que, portanto, seria um contrassenso imaginar que isso pudesse ser imposto goela abaixo dos fabricantes de pneus e até dos importadores para realizar essa tarefa que seria impossível de realizar. Mas, depois do trabalho que nós realizamos nos estados, convencendo os conselheiros sobre o fato da resolução CONAMA e das provas e da história, foi finalmente no dia 26 de agosto de 99, aprovada por esmagadora maioria de votos, surpreendendo todo mundo, a resolução CONAMA, que depois ainda levou algum tempo e precisou de nova pressão para ser publicada no Diário Oficial da União, o que só veio acontecer no dia 2 de dezembro daquele mesmo ano. Entretanto, essa resolução é exemplo de tantas outras, acabaria deixando de existir por desuso, uma vez que o IBAMA não vinha cobrando sua obrigação ambiental das multinacionais fabricantes de pneus no Brasil. O início do cumprimento da medida devia ser 2002. Passou 2002, 2003, nada acontecia. Nós já tínhamos iniciado muito antes da obrigação estabelecida, nós já estávamos cumprindo e sabendo que era até razoavelmente fácil cumprir, e não nos conformávamos. Por essa razão, através da BIP, que presido, ingressamos com representação criminal contra os presidentes das multinacionais e contra as autoridades responsáveis pela exigência ambiental. Realmente foi uma temeridade, mas num determinado momento você tem que decidir o que você faz. E eu sei que a gente se arrepende muito mais do que não teve coragem de fazer do que com aquilo que faz. E nós representamos criminalmente contra o presidente do IBAMA, contra a ministra do Meio Ambiente, contra o presidente da Goodyear, o presidente da Firestone, da Pirelli, da Michelin, por crime ambiental. Não estavam cumprindo aquilo que devia cumprir e que, com isso, estava colocando sob risco a saúde do povo brasileiro e do meio ambiente da nossa nação. Imaginem, senhores, que não foi brincadeira a retaliação que eu tive por causa disso. Mas, sem dúvida, valeu a pena. Até porque não houve opção para o IBAMA, a não ser fiscalizar as multinacionais. Até para provar que eles não estavam cometendo crime algum, que, quem sabe, tinham atrasado por falta de funcionários, mas que, naturalmente, iam cumprir a lei. E foram fiscais multinacionais e aplicaram nelas um conjunto de mais de 20 milhões de reais de multa lá em 2005. E, naturalmente, começaram a coletar pneus no meio ambiente. E as pilhas de pneus que se via usualmente no Brasil inteiro, e aqui no Paraná, em especial, Almirante Tamandaré, os senhores lembram como tinha pneu aí? Montanhas de pneus que parecia interminável, que não ia ter solução, e quantas vezes o Ministério Público, com ações, mas nada pragmaticamente eficaz. A partir desse momento, não teve como essas multinacionais não virem coletar essas montanhas de pneus, não só aqui, como em Minas, em todo lugar onde existiam. E hoje não se tem notícia de grandes acúmulos de pneu em lugar nenhum. Ou seja, pode não ser ideal ainda, mas está próximo disso. Inconformadas, entretanto, com a resolução CONAMA, as multinacionais ingressaram com ação judicial na Justiça Federal de Brasília, argumentando que a resolução CONAMA 258/99, por não ser lei, não poderia obrigá-las à coleta de pneus inservíveis, quanto mais daria autoridade ao IBAMA para multá-las. E os senhores sabem como são fortes, em todos os lugares. E no dia 15 de abril, recente, o Tribunal de Justiça Federal de Brasília, 9ª Região, acatou os argumentos da ANIP, Associação que congrega e representa as multinacionais fabricantes de pneu no Brasil, isentando as multas
e revogando perante a ANIP a resolução CONAMA 258/99. Um absurdo. Mas, enfim, não estou aqui discutindo o aspecto jurídico, mas não existia uma obrigação, e ela deixa, isso aí é o absurdo. Reagindo a esse fato, e por destino, o senador Pedro Simon apresentou um projeto de lei versando sobre essa matéria em 2009. E o senador Roberto Requião passou a relatar esse projeto. E me chamou a Brasília e me incumbiu da tarefa, na qualidade de seu primeiro suplente. E nós elaboramos o relatório desse projeto a 4 mãos. E apresentamos o projeto na quarta-feira da semana passada, na semana que antecedeu a Semana do Meio Ambiente, na Câmara, na Comissão de Assuntos Sociais, onde havia um ambiente propício, e realmente o relatório ficou muito enxuto e muito difícil de criticar por qualquer dos lados. E por essa razão, e pela defesa vibrante que o senador Roberto Requião fez, no plenário, aliás, na comissão, eu estava ao seu lado naquele dia, e foi aprovado esse projeto de lei 581/2009, por unanimidade. Ainda vai em votação no segundo turno, na Comissão de Assuntos Sociais, depois vai para a Comissão de Meio Ambiente, no Senado, onde será votado em caráter terminativo no Senado, irá para a Câmara e depois para a sanção presidencial. Essa é nossa missão. Eu não tenho dúvida que nós vamos aprovar esse projeto de lei. E vamos resgatar a resolução CONAMA 258, impondo definitivamente, por lei, a obrigação a todos aqueles que comercializam pneus, quer fabricando no Brasil, quer importando, a coletar o inservível na natureza, na proporção das suas participações no mercado, e destiná-los de forma ambientalmente adequada e aprovada pelo IBAMA. Temos como primeiro suplente do senador Roberto Requião alguns compromissos que iremos desenvolver nesse período do seu mandato, e que são compromissos que nós, o Bonacci e eu, já assumimos há muito tempo. Um é a limpeza do lixo pneu no Brasil, que já está aqui mostrado a todos os senhores e bem explicado. O outro é com a juventude, com as crianças, o grupo escoteiro, com o programa Bom Aluno. Eu estou trabalhando nisso para encontrar a melhor forma de estabelecer um projeto de lei que viabilize a materialização da realização desse tipo de tarefa no Brasil inteiro, para que a gente possa, finalmente, a partir daquelas experiências tão boas e tão comprovadas no caso do Bom Aluno, já 17 anos de existência, no caso de outros programas, um tempo menor, e multiplicá-las. E também resgatar a Vila da Cidadania, um programa que se iniciou em Piraquara, chegamos a ter 8.000 crianças beneficiadas pelo programa, e depois, com o fechamento da fábrica, tivemos que nos ausentar do projeto, cedemos por doação ao governo do Estado, a Secretaria da Educação assumiu, para conduzir naqueles modos, infelizmente não o fez, e agora estamos procurando retomar, como o secretário da Educação, Flávio Arnes, que é vice-governador, que tem entusiasmo com o projeto, ele esteve nos acompanhando lá no início da sua implantação e na inauguração, acompanhou, sabe do seu valor, para retomá-la. E não só retomar como um exemplo prático do que pode ser feito, como principalmente, na sequência, multiplicá-lo no Brasil inteiro. Muito obrigado, vereador Carlos Machado, pela oportunidade que me dá de estar aqui, falando para o seu público, na sua Casa de Leis, reverberando essas informações que são muito importantes,
e me permitindo reunir com os meus amigos, com a minha família, e comemorarmos daqui a pouco, num coquetel, esse evento tão bom, tão bonito. Muito obrigado.